Vivenciando Seres Humanos. Hoje estamos aqui para a gravação do primeiro episódio do podcast Vivenciando o Lado B. E vindo para cá, eu vim raciocinando sobre os meus 32 anos em medicina. Sou formada há 32 anos, trabalho diretamente com o povo, com os pacientes, e eu vim pensando como que nos últimos 5 anos, agravado exponencialmente após a pandemia, aumentaram os quadros de suicídio, depressão, surtos das diversas formas, crises de identidade. E para a gente conversar um pouco mais sobre isso, eu trouxe aqui hoje uma pessoa que desenvolveu toda essa parte minha de autoconhecimento, de autocrescimento, de crenças limitantes e tentou resolver boa parte dos meus problemas. Jordan Campos, psicoterapeuta, escritor. Que maravilha, prazer estar aqui, né? Saí de Salvador para vir aqui no Rio, e especialmente para a abertura desse momento, desse podcast. E tem tudo a ver, né? Acho que você escolheu uma pessoa muito boa para esse lado B, já que eu sou o próprio lado B e lado A misturado, né? Então vamos lá. Exatamente isso. O Jordan, ele, além de ser psicoterapeuta, escritor, filósofo, empresário, ele é cantor, produtor, professor. É um bocado de coisa, né? Tem lá do B, C, D, E, F, G aí, ele tem. O que tiver de lado, o Jordan tem. E aí, Jordan, eu queria, assim, perguntar a você que uma coisa que a gente tem visto diretamente dentro do lar da gente, nos nossos amigos mais próximos, o quanto de jovens, né, como os jovens, como essa nova geração está perdida diante de tanta mudança, de tanta incerteza, de uma coisa fugaz, de uma coisa sem... E o que você traria, assim, para a gente, para tentar acalmar o coração de mães como solução, como expectativa? Existe uma grande crise hoje em identidade. Então, a gente não pode dizer que os jovens ele têm lado A, lado B. Eles têm um lado X. É um lado X que você não sabe o que é. Eles encontram a expressão da sua identidade através de símbolos, através de avatares, através de redes sociais, através de personagens, né? Eles querem se sentir pertencentes e, para isso, eles pintam o rosto da alma deles, né, de qualquer cor para pertencer a algumas tribos. E isso aí a gente vai ter que falar também do processo educacional, né, onde a gente confunde um pouco informação com educação. Informação não é educação. E quem realmente está educando esses jovens? O que é que está acontecendo nos bastidores desse processo? São famílias também em zona de transição, famílias despedaçadas, pessoas extremamente com carências absurdas. A gente vive um ambiente meio Walking Dead, sem zumbi, de fato, parecido com monstro, mas zumbis sociais, né? E os jovens, eles têm uma ausência de presente, uma ausência de estar no aqui e agora. E essa ausência de estar no aqui e agora, qualquer coisa serve. E principalmente onde eles se sentem de uma forma afetiva, minimamente vistos, onde eles sentem que existe uma pequena relação de dar e receber, né? Muitas vezes fora de casa, porque a rebeldia do jovem não significa que ele quer criar uma briga com o processo familiar, significa que ele não aceita algumas coisas do processo familiar e, por não saber como quer, por onde procurar um caminho para desenvolver essa identidade dele, ele acaba alienando, ele acaba ficando com esse vazio. Então, é muito importante falar sobre esse vazio existencial, né, para que ele consiga encontrar o lado A dele e que aí ele consiga entender o lado B dele, porque lado A, lado B são essências, né, da mesma condução de personalidade, mas a gente se acostumou a ver o que a gente chama de lado B como algo sombrio, como algo que não pode ser colocado para fora, como algo que não pode ser visto, para que a gente possa ser padronizado pela sociedade em pessoas medíocres, em pessoas fáceis, em pessoas dentro de uma caixinha altamente controláveis. E a gente vê os jovens protestando, mas eles estão protestando sem entender por que eles estão protestando. Às vezes eles não sabem nem por que eles estão levantando bandeiras. Então, os jovens hoje eles sofrem vamos dizer assim, um assédio como laranjas de um sistema, como massa de manobra de um sistema, onde eles não sabem nem por que muitas vezes eles estão lutando, por que eles estão vestindo aquela camisa, por que eles estão colocando aquelas frases. E com a possibilidade da gente estar vivendo um momento extremamente online, hoje com
inteligências artificiais, realidade virtual, as pessoas se escondem atrás de personagens que elas criam. E aí fica mais difícil ainda elas encontrarem sua identidade. Porque o personagem ele já vem photoshopado no comportamento, na fala, na alma, tudo com certa forma. Então é muito fácil você se vestir de um personagem que seja mais aceito. Mas pode ser que aquela estrutura daquela pessoa não curta o que aquele personagem tem que fazer para ser aceito. E você acha que dentro desse contexto, onde para o jovem buscar um pouco disso, você acha que só psicoterapia resolveria ou seria necessário a gente usar de outros meios já lá na infância para trazer esse autoconhecimento ainda com a criança, para que ela não crie todos esses estigmas, esses medos, essas questões todas que esses jovens vivem? Existe uma diferença entre o panorama possível e o ideal, né? Então, a gente fica entre esse possível e o ideal, tateando. Mas, se fosse de uma forma teórica, falar de um modelo perto do ideal, seria na concepção de paternidade e maternidade daqueles pais antes de conceber aquela criança. O ecossistema que está ali, as possibilidades. E você vê muita gente dentro de uma relação que não tem uma função afetiva soberana, buscando nos filhos uma solução. Vamos ver se melhora. Vamos ver se assim a gente consegue, então... E entendendo ter filhos como criar família. Então, a família ela não depende só dos filhos. É muito bom que possa existir filhos, mas existem modelos alternativos, né? Então, muitas vezes tem aquela busca desenfreada de dizer eu preciso deixar um legado, eu preciso deixar um legado, mas e como vai ser cuidado esse legado, né? Então, da observação anterior a essa concepção, do período intrauterino, onde aquele feto ele está recebendo todas as primeiras informações do seu sistema nervoso dentro do ecossistema da mãe, do modo de ver o mundo da mãe, dos hormônios da mãe, dos medos da mãe, dos sustos da mãe, da insegurança da mãe e do contexto ali que cerca, até a inserção do processo de cultura, de afetividade, de religião, de filosofia, né, na primeira infância. Então, na adolescência, é como se fechasse o espaço para interpretações da realidade. E ali a gente vê o carimbo para o adulto. Então, tem coisas que precisam ser resolvidas ali na infância, mas, logo dizendo, nada está perdido quando a gente encontra um adolescente, antes, né? Um adulto, e diz assim, a gente pode ajudar essa pessoa a encontrar essa identidade? Pode. A gente não vai mudar um adulto, um adolescente em 100%. Ninguém muda 100%. Né? E cada vez que a gente vai ficando mais velho, cada vez a gente vai tendo um percentual menor de conseguir amolecer essa moleira psíquica de percepção, de entendimento. Né? É um desafio. É um desafio que depende de política, porque a política da educação ela se divide de certa forma que é assim, quem cuida da educação inicial são as prefeituras. Ensino médio é Estado, ensino superior, governo federal. Então, significa que todas as praças podem incluir coisas diferentes no momento mais importante. Então, deveria ser meio que o contrário, né? Deveria existir uma união de pensamentos ali, focado nos princípios básicos, de quando aquela criança está aprendendo a se conectar com o mundo. E faltam disciplinas importantes nas escolas para gerenciamento de emoção, gerenciamento de entendimento legislativo dos seus direitos, né? Falta competências emocionais, habilidades, desenvolvimento de talentos, porque uma coisa é vocação, outra coisa é talento, né? Então, às vezes as pessoas vêm com altas vocações, mas elas não têm o talento de empreender aquela vocação. Ela não tem o talento de conseguir administrar, de ter um processo de inteligência emocional, de inteligência de relacionamentos, e a vocação dela vai ficando ali, ela não faz nada com aquilo, ela vai ficar frustrada. Como tem pessoas com muito talento que ainda não encontraram sua vocação. Né? E tem solução para isso, né? Tem solução para as duas partes, né? A gente está falando, por exemplo, quando a gente vem aqui e a gente fala de música, né? A gente vê aquelas pessoas que elas nascem praticamente com um dom musical muito expresso, né? Então, elas já têm um chamado. Mas outras pessoas esforçadas que tenham um chamamento para aquilo, elas podem desenvolver também. E aí, quando você fala assim de lado B, de música, de família, de filho, né? A gente tem aqui também do nosso lado Clarissa Noronha Campos, que é esposa de Jordan, mãe de trigêmeos.
Então, ser mãe de trigêmeos, esposa de Jordan, não deve ser uma tarefa fácil, né, Clarissa? Então, né? Então, aprendi muito e ainda tenho aprendido muito do lado dele. E a própria maternidade também tem sido uma escola muito importante. E é isso, não é simples, mas é possível viver do lado de arianos. Né, Sandra? Vamos entrar nesse Abrindo mérito. polêmicas, que aquarianos porque aquariano tem uma polêmico, fama né? de ser Né? meio mundo da lua, frio, A gente encontra calculista. com ariano, assim, pá! Pois é, pois é. E falando em signo, aí vamos ter também live de signo, depois a gente vai falar sobre isso, né, Jordan? Vocês, quando estiverem assistindo esse podcast, em algum lugar aqui, vocês podem acessar e ver a live do signo que vai acontecer. Já vai estar ter o gravada link a live aqui do para signo. você ir direto para lá, fica tranquilo. E aí, Jordan, quando a gente pensa nesse projeto educacional, quando a gente pensa em formação de crianças ainda pequenas, né? Eu sei que você abriu uma associação, que é a Abratim, que é uma associação de técnicas... Associação Brasileira de Terapias Integrativas e Naturistas, né? Para unir todo mundo que se diz terapeuta, psicoterapeuta holístico e que faz uma coisa, faz outra coisa, para que a gente possa ter uma união. Porque senão fica todo mundo muito solto. Seria um colégio brasileiro dessas especialidades, né? Uma associação para essas especialidades. Para conseguir dar um selo de segurança, de validar aquelas formações ou aqueles cursos, para que a gente não tenha pessoas trabalhando com a mente humana que fizeram um curso de final de semana em uma técnica exclusiva, mas eles não têm a capacidade de organizar demandas. Eles têm capacidade de fazer a pessoa acessar e pronto. Então, são técnicos, não são doutos na arte de psicoterapeutizar o próximo, né? E a gente vê hoje, né, no Sistema Único de Saúde, a gente vê que a gente já tem ali alguma coisa de constelação familiar, a gente tem alguma coisa de prática integrativa no Sistema Único de Saúde. Reiki, constelação, né? Então, e você acha que, assim, a Abratim, junto com essas pessoas que se associariam, a gente conseguiria, junto a um governo, levar isso para a educação infantil e trazer já a criança numa criação diferenciada para encarar esse mundo aí que está cada dia mais complexo? Eu já trabalho muito com escola, já fiz sempre isso, atendo muitas crianças, gosto muito de atender crianças. Para mim, são as mais fáceis de conseguir resolver, porque elas ainda não têm postulados, elas têm algumas crenças. Crença é mais leve do que postulado, né? Então, quando a crença ainda está se formando, ainda está aberta para o jogo ali, muitas coisas, então dá para resolver muitas coisas no processo da infância. E sim, uma das missões da Abratim é ajudar a levar isso às instâncias de garantia de direitos, de metodologia de aplicação dos métodos transpessoais, né? Não que vá cercear a liberdade das pessoas, mas que crie uma garantia de que aquilo ali está vindo tem um selo de garantia, tem alguém observando aquilo, né? Porque senão todo mundo pode se... Porque no Brasil todo mundo pode se intitular psicoterapeuta sem ter feito nada. Então a auto-intitulação psicoterapêutica ela é livre. Se eu acordar hoje e disser sou psicoterapeuta, posso botar lá no meu Instagram, sou psicoterapeuta. Exatamente. E posso atender pessoas. Por isso que é importante que as pessoas procurem saber, você é psicoterapeuta de onde? Quem te valida? O que você fez? Quantas horas? Né? Então, alguém que possa fazer esse crivo, né? E a gente separar o misticismo de coisas pés no chão. E eu posso falar bem sobre isso, porque ao longo da pandemia eu conheci Jordan num momento ali de crise, de saúde e crise ali de autoconhecimento mesmo dentro da pandemia, que foi uma época extremamente difícil, principalmente pra gente que era médico, colocado ali na linha de frente. E eu fiz o TTS, né, que é a Terapia Transpessoal Sistêmica, que é um curso, uma pós-graduação de 1 ano e meio, onde a gente tem contato ali mensal com Jordan, com Clarissa e toda uma equipe para trabalhar isso. Você acha que quando a gente trabalha ali dentro do TTS, a gente conseguiria difundir isso de uma forma mais ampla? Sim, o TTS ele serve para dar um start nas pessoas de que existe um universo possível. É como se a gente tirasse as pessoas do estado normótico, daquele estado de normose, de normalidade patológica, onde as pessoas elas funcionam daquele jeito bem lá do A da biologia, né? Nascer, crescer, reproduzir, morrer. Brigar, né? E morrer. Então, não. Que existem vários caminhos que podem ser abertos nesse processo de compreensão, de se perguntar por que eu preciso fazer isso, né? Por que eu preciso repetir isso?
Porque, na maioria das vezes, tudo que a gente usa de tecnologia ao nosso redor tem atualização constante, né? Você deve ter em casa aí um iOS ou um Android no seu celular e se você não baixa a atualização, ele trava, né? E imagina, então, a gente está repetindo padrões de 100 anos atrás. Dos nossos avós, dos nossos... que viveram outra realidade, com outras demandas, com outros princípios e a gente tem que replicar isso aqui agora. Não dá. O sistema vai fechar, vai travar. Por isso que existem muitas contradições a esse processo. E, obviamente, se a gente fosse colocar algumas ideias de hoje, naquele momento, não seriam aceitas. Tá? Então, hoje tem uma facilidade maior, mas a gente tem que ter base. Então, o lado B, ele não é um lado rebelde. Ele é um lado de autodescoberta. Ele é um lado de integralização. É como se eu fosse tomar posse do meu lado todo. Né? A gente tem o Pink Floyd que sempre falou Dark Side of the Moon, né? O lado ali escuro da Lua. O lado escuro da Lua faz parte da Lua. Né? Então, a gente precisa. E o lado B vem daquela coisa do disco, né? Do vinil, da gente virar. Ontem até a gente estava conversando sobre isso, que as gravadoras decidiam, durante muito tempo, o que ficaria no lado A, que eram as 5, 6 primeiras músicas principais, até a quinta, né? Que eles diriam como mais comercial, ou que eles pediram para aquele artista gravar daquela forma. E o lado B era o momento onde, quando você virava o disco, era o momento onde você via o artista mais de perto, onde você via realmente a composição mais forte dele, a declaração dele, ele colocando para fora os processos dele, ele tendo a liberdade de cantar da maneira que ele gostaria e não sob aquela direção. Né? E aí, se a gente trouxesse essa questão do lado A e do lado B para a nossa juventude, você diria que o lado A seria o lado daquele jovem que segue aquele padrão, que anda naquela tribo, que joga aquele jogo, que age daquela forma, e o lado B a gente poderia buscar numa forma de autoconhecimento, de São as autocrítica, potencialidades que não estão sendo vistas. Existe, mas ele não tem acesso. O lado B é você conseguir ser mais integral. Tá? Então, é como se fosse duas faces da moeda, mas é uma face só que a gente acha que é tudo. E não é. E se acostumou para impedir que as pessoas conhecessem seu lado B e contestassem algumas normas de que observar coisas do lado B é pecado, é errado, é uma perda de tempo. Então, a gente tem uma indústria que não deixa a gente olhar o lado B. Né? Assim, indústria farmacêutica, indústria de formações de opinião, indústria política, indústria da capital mesmo, né? Que... É o dinheiro mandando Exatamente, ali firme, né? Porque se você começa a olhar tudo aquilo que você tem de possibilidade dentro da sua caixinha de ferramentas, né? Você pode ir muito além. Ninguém é isento, todo mundo tem um talento, todo mundo tem uma expressão artística, todo mundo tem 1000 possibilidades, né? Mas a gente acaba esquecendo disso. E entrando num estado doentio normótico. Fica ali dentro da normose e não consegue enxergar essa outra face. E, nesse momento, o lado B começa a bater na porta, dizendo, eu quero aparecer. E as pessoas vão, utilizando um termo da psicologia analítica, que é recalcando. Quando o lado B bate, joga uma pá de cal nele. E diz assim, fica aí. Então, fica tudo engessado, aquele lado bem engessado, recalcado. Quando a gente olha para uma pessoa e diz assim, você está recalcada. É falta de você conseguir fazer uma coisa. É o lado B da pessoa, que ela está travando com medo de trabalhar o A. E não atrapalha o A. Né? Consegue ali, você é testemunho, né, Clarissa? Clarissa é testemunha pura de que dá para viver com o lado A e o lado B, né? Pois é, eu costumo pensar assim, que o lado A é o lado que nos foi ensinado. É o lado que a gente conhece. O lado B é o lado que a gente não se permite. Então, tem essa linha tênue que, quando a gente consegue atravessar e toma contato com ela, às vezes assusta. E é como se você pensasse que você não pode acessar, não pode cuidar, não pode olhar, não pode sentir. Né? O lado B, eu costumo pensar que é o lado que a gente se permite. E aí, só mesmo autoconhecimento, autoconsciência para trazer... Sim. Aflora esse lado B, né? E você teria, assim, para mães hoje que estão vivendo desespero, que estão tendo filhos com esse tipo de problema, você teria alguma coisa para trazer, para acalmar o coração de uma mãe e fazer com que ela pudesse ajudar esse filho? A primeira coisa é desfocar do filho e focar em você, mãe. Tá? Porque se você não tiver bagagem, autoconhecimento, você vai começar a fazer as coisas equivocadas. Você vai pelo coração demais, você vai abraçar demais e aquilo talvez ferre aquele processo. Não é assim. Então, é aquela velha metáfora da aeromoça. Máscara de oxigênio cair, tu coloca primeiro em você e depois em quem está do lado.
mas por carência, por medo de não ser amado, por medo de, né, de todas as coisas, se hiperfoca no filho e acaba criando um pequeno Frankenstein, que depois vai correr atrás de você e vai te dar muito trabalho. Então, sim, as mães elas precisam de autoconhecimento. Então, a gente tem ferramentas dentro do meu universo de possibilidades de oferta. A gente tem o próprio TTS, que é um curso de formação e pós-graduação em psicoterapia, e que você não precisa dizer assim, eu vou ser psicoterapeuta. Não, ele vai ampliar, ele vai tirar de uma zona de conforto para uma zona de aparente desconforto, mas que é de autoconhecimento. E aí você fica responsável em entender situações sobre o ser humano, sobre as pessoas que te cercam, de uma forma muito melhor. Você passa a parar de julgar defeitos e entender que existem características e adoecimentos. Então, ao invés de eu dizer gosto que bem fulano desse tem um teu termo defeito, quando você fala de característica, né? A gente não tem defeito, a gente tem características. Ou adoecimentos. Ou adoecimentos. Exato. Então, nada é defeito. É útil ou inútil em algum contexto, né? Às vezes, aquilo que você acha que é ruim pode ser muito bom se você mudar de lugar. Aí tem aquela frase que o Jordan sempre fala, o mal é um bem fora do lugar. Fora do lugar, né? A gente vê isso na estrutura física atômica. Por exemplo, você tem hidrogênio e oxigênio. Ambos, se você são altamente combuentes, ou seja, se você colocar alguma coisa de fogo, explode. Mas eles juntos vira água. Ou seja, eles juntos apagam o fogo que eles mesmos criam. Então, veja, a união faz a força ali naquele momento. Né? Você bota um H2, você bota dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, virou água. Aí você bota mais um de oxigênio e virou água oxigenada. Então, você vai né? É corrosivo, ali, né? Se você bota mais um... Porque a oxidação vai ser muito mais forte. E é né? isso que o autoconhecimento vai te trazendo, Exato. né? Ó, isso aqui é o meu defeito, eu vou tentar amenizar, isso aqui é uma qualidade, eu vou tentar potencializar. Você vai conseguir olhar um pouco a sua bula. Os átomos que constituem a molécula que você é. Quantos átomos de meu pai eu tenho hoje? Quantos átomos de minha mãe? Quantos átomos da minha infância? Quantos átomos... Então, eu começo a dizer, eu preciso tirar um pouquinho disso, eu preciso aproximar um pouquinho disso. E você tem a condição de estar né, fazendo isso. Então, para uma mãe, ela precisa entender esse universo para ela poder chegar no filho. E muitas das vezes, quando a mãe melhora, o filho melhora. Então, né, às vezes você diz assim, não, vamos marcar para o filho. E aí eu digo, não, mãe, primeiro eu quero falar com você. Mãe, pai, o ecossistema. Eles dizem assim, olha, só para dizer assim, a gente está na terceira sessão, mas aquela queixa lá do meu filho, daquela alergia que não passava, daquele refluxo, tudo sumiu, viu? Eu digo, tá. Ótimo. Será que mágica, que né? vem aquela energia ali da família então, que vem trazendo Tem o TTS, que é a formação, e tem coisas mais de impacto, como catarse, né? Que é uma vivência de imersão, onde você passa 3 dias ali no hotel, e tem a psicoterapia também, que você pode fazer, né? Como um processo de descoberta de autoconhecimento, mas aí você tomar gosto por romper essa barreira do que é razoável. É como se você se sentisse irrazoável. Assim, eu preciso ser irrazoável. Não é, a razoabilidade ela não me conforta. Né? Por quê? Porque você já falou 1000 vezes a mesma coisa, você está repetindo as mesmas coisas há anos, você está fazendo as mesmas promessas há anos, e você não está saindo do lugar. Ou seja, você está apontando para o lado errado. E eu lembro bem, no TTS, né? Eu comecei pelo Ctrl-Z, que é um curso de reprogramação mental ali de 2 dias. É um curso rápido de reprogramação. E eu lembro bem que uma das primeiras coisas que o Jordan faz com a gente é que ele muda o foco do problema. Então, o foco não é em solucionar um problema. O foco é em você apagar um problema que você tem. Porque a hora que você resolve essa sua questão, essa sua crença, esse seu postulado, você acaba automaticamente resolvendo aquilo que você tem vontade de resolver, né? Porque as pessoas elas têm uma série de queixas prontas. E elas já falaram aquelas queixas inúmeras vezes. E falar da queixa não vai melhorar nada. Ela precisa entender por que veio a queixa. Não é? Por quê? As queixas, as programações que estão impedindo são regras impostas por elas mesmas. As pessoas criam postulados para se proteger de traumas. E ela não sabe que aquele postulado está regendo a vida dela. Ela teve um primeiro amor. E naquele primeiro amor, ela, por não saber como se faz quando se ama pela primeira vez, quando se apaixona, ela não conseguiu se expressar. E uma amiga dela foi lá na frente e ficou com aquela pessoa, vamos dizer assim. Então, ela deu ao amor uma má... Né? Uma má interpretação. Uma má interpretação, uma má reputação. Né? E naquele momento, aquilo fixou nela. E ela acaba olhando para o mundo com uma distorção cognitiva que se chama generalização. Então, ela generaliza uma coisa que aconteceu muito por conta de um fator.
Então, se a gente acabar dizendo para todas as relações que ela começa e ela não consegue se fixar, e dizer, poxa, seja melhor, trate a pessoa bem, não vai ajudar. Ela tem que ir lá restabelecer um contato com aquela primeira frustração, a frustração original. E que às vezes essa frustração ainda está além desse primeiro encontro com o namorado. Uma coisa talvez de infância, uma coisa que ela traz ali com ela. Uma coisa ancestral que está carregando, né? Honras que as mulheres daquela família, os homens daquela família carregam, né? Em um determinado momento eu sentei para uma fala, eu atendo muitos casais também. Às vezes chega o casal e diz assim, Judão, o problema é assim, eu amo ele, ele me ama também, a gente já está 3 anos juntos, mas eu tenho um grande problema, ele não pode ver um rabo de saia, né? Ele não pode ver, ele não consegue. E eu não consigo mais conviver assim. E eu digo, tá, e tu tá quanto tempo? Ele diz, eu tô com 3 anos com ele. Quanto de namoro? Uns 4. E quando você namorava? Ele, não, ele sempre foi assim, isso é dele. Aí a primeira pergunta vem, por que tu sabendo disso, você vai à frente se é uma coisa que você, na sua regra básica, diz, eu não aceito. Porque a pessoa tem aquela ideia de que, pronto, quando casar vai melhorar. Isso é mentira. Né? Vai piorar, mentira. Né? A tendência é essa, né? E aí faz uma pergunta básica, ele diz assim, por que ele faz isso? Aí ele fica meio parado e a mulher muitas vezes vai falar, ele faz isso porque tu precisa ver os irmãos dele, é pior. Eu digo, e o pai dele? Nossa, o pai é o chefão. Eu digo, você está brigando contra uma gangue, você não está brigando contra uma pessoa, você está brigando contra uma legião de pessoas que fazem algo repetido. Então, você está brigando com casa mal assombrada. Não dá. A força é muito maior do que você. Né? Ele pode ser uma pessoa que vai quebrar isso. Mas ele tem que saber como fazer isso em relação a não desonrar a família. Porque, às vezes, aquilo que ele está fazendo, sem saber, é uma honra à família. É um sinal de pertencimento. Eu pertenço a vocês, logo preciso olhar todos os rabos de saia. Entende? Então, encarar o lado B é tentar entender algumas coisas que parecem ser defeitos, coisas que são complexas, e entender qual é a função disso, de onde vem isso, né? Isso em todo o nosso comportamento, né? Todo. Sempre que a gente passa por alguma coisa, que a gente tem um trauma, que tem uma coisa, a gente tem que pensar, né? O porquê que eu estou passando por isso, né? O que está acontecendo? Por que eu estou pensando dessa forma? Mas a gente não faz isso, a gente procura uma desculpa imediata. É culpa de fulano. O paciente foi lá, ficou internado, e ele tem uma doença, ele está com um processo degenerativo ali, possivelmente ele morra. E aí ele morre. E a pessoa, mesmo sabendo de que ele fumava, que ele bebia, que ele era cardiopata, que ele não controlava a glicemia dele, vai dizer, a culpa é do hospital, é da médica. Foi o hospital que matou ele, foi a médica que matou. Por quê? Para ter um consolo rápido. E não dizer, não, eu estava ali, ele podia ter feito a reforma dele, ele podia... Muitas pessoas criticam o mundo da psiquiatria, dizendo que os médicos, eles só fazem passar remédio e nunca tiram. Sempre que você volta, ele só aumenta. Existe uma coisa muito importante dentro dos psiquiatras, que é um fator de, eu não acredito que você vá resolver seus problemas. Então, tome o remédio. Eu te medico, né? Porque eu não quero depois que você vida, né? perca a sua vida, que você mate alguém, que você faça alguma coisa e a conta venha para minhas costas. Então, na dúvida, porque eu tenho certeza que 98% das pessoas vão continuar fazendo as mesmas merdas, continue tomando remédio. E quando a gente traz de novo essa questão aqui pro mundo da adolescência, né? A gente vê que os jovens, eles estão acostumados ao prazer imediato, à busca da dopamina rápida, então é o joguinho, é o programa de TV, é aquele filme que ele gosta, é aquele joguinho do computador que as crianças hoje, você pega a criança aí com 1, 2 anos de idade que já dá o scroll na tela ali melhor do que a gente, né? Ele sabe exatamente qual botãozinho apertar para jogar o joguinho que ele quer. E qual é a influência dessa tela, desses jogos, dessas coisas dentro da mente de uma criança ou de um adolescente? A Organização Mundial de Saúde já caracterizou o uso abusivo de telas como uma doença. Ou seja, já é uma síndrome, né? Já tem um transtorno ali do processo de tela. Mas existem algumas coisas a se ponderar. Não adianta você ser radical e você dizer assim, pronto, meu filho não vai ter acesso à tela. Visto que toda operação prática, como um adolescente, como um adulto, vai depender de tela. Então, possivelmente, ele vai fazer uma prova pela tela, ele vai fazer... vai ver o saldo dele, fazer transferências por lá, ele vai pagar a conta pelos aplicativos, ele vai entrar na rede social para poder fazer uma reunião. Então, na medida que ele não sabe utilizar aquilo, ele pode também se fragilizar
no futuro, porque o futuro, cada vez mais, o universo online, o universo da possibilidade de que você, nessa interação com o mundo virtual, com tudo isso, então é importante que ele entenda, mas é importante também que exista um tempo de uso, né? Existe um processo, o que, teoricamente, parece ser simples, mas na prática não é, né? Porque a gente vai querendo sempre mais, né? A dopamina rápida. E também a gente tem que entender para trabalhar toda a família em relação a isso. Porque as crianças imitam os pais. Os jovens estão imitando. Então, vai ser muito difícil que um jovem fique totalmente apegado a uma tela se ninguém está apegado a uma tela naquela casa. Não é? Então, a gente tem que observar o processo de maturidade. Tem uma coisa muito animal, instintiva, que é por imitação. Então, os jovens imitam, né? E eu vejo, quando a Sandra, também, desculpa interromper, essa busca por prazeres rápidos, que é o que você está falando, ela se baseia muito nos vazios desses jovens, desses adolescentes. Desde quando a nossa sociedade vem mudando, essas mudanças todas impactaram muito nos modelos de família. Então, a gente vê as pessoas cada vez mais distantes. Então, eu acredito que essa falta de identidade, provoca esses vazios que fazem com que eles busquem esse excesso, busquem pertencer a alguma coisa, e não só nas telas, mas também em compulsão alimentar, na comida. Então, tudo que provoca esses prazeres rápidos, esses jovens se apegam. Então, eu vejo que o problema está, talvez, aí nessa raiz. E aí, quando a gente volta lá para a infância desses jovens, né? Será que, talvez, dentro de vamos chamar de uma nova metodologia educacional, né? Saindo ali do feijão com arroz da matemática, o português, que é importante, claro, né? A gente tem que falar a língua, um pouquinho de história, um pouquinho de cultura, aquela coisa toda, mas talvez trazer essa tela de uma forma diferente, porque hoje as crianças estão tendo aulas, acompanhando aulas por computador. Mas ninguém, antes de entregar o computador a ela, ensinou a ela exatamente o uso daquilo ali, né? Isso, não tem uma educação para esse para universo o uso online, do novo universo que a gente está vivendo, né? Informação Exatamente. Não é suficiente. Você informar para um jovem, olha, quando você for fazer sexo, use camisinha. Isso não é educação, isso é informação. Informação que não tem educação não serve para nada. Ele vai dizer, sim, e qual é a base disso? Né? Se não é bom. Por quê? Eu preciso estar educado, eu preciso entender que aquilo ali deva ter um valor maior que na hora. Né? Eu falo muito assim, todo mundo hoje está questionando regras. Né? A regra ela é necessária quando houve um desvio de princípio. Porque se você tem princípios e você desenvolve valores, você não precisa de regra. Entende? As regras elas são necessárias para impedir que você faça besteira. Entende? Então, onde tem regra, significa dizer, você não entende bem os princípios, então eu vou aqui te chamar a atenção de que isso é uma regra. Não é? Você veja que isso, historicamente, biblicamente, né? Os 10 mandamentos são um conjunto de regras porque as pessoas estavam sem princípios. Não mate. Por quê? Porque as pessoas não... matando, né? As pessoas não estavam no princípio de respeitar a vida, né? Não deseje a mulher do próximo. Por quê? Partiram do princípio de não entendimento da lealdade, da unidade, da aliança que aquelas pessoas fazem, né? Então, existe muito esse processo de, se a gente educa com princípios, as regras elas são muito mais tranquilas, porque a pessoa sabe como se portar, porque existem regras de etiqueta social, cultural, né? E aí você quer ser a mesma coisa em todos os lugares, não dá, né? Então, você vai entender a etiqueta de algumas regras, né? E tá todo mundo querendo quebrar a regra hoje. Então, a gente está com a língua extremamente imensa afiada, e né? Os ouvidos atrofiados, né? Lembrando que Deus deu pra gente dois ouvidos, né? Uma boca e 2 olhos. Aqui não, a gente precisa protestar. A gente vem com uma dor, principalmente falando em Brasil, né? Com uma dor de reparação. Então, todo mundo quer reparação. Quer reparar esse buraco vazio existencial. Né? E aí, dos postulados, é culpa de minha mãe, é culpa do meu pai, é culpa do governo, é culpa daquilo. Não é culpa, é falta de autoconhecimento. Mas até porque culpar alguém é muito mais fácil do que se enxergar ali e ver que tem uma parte, né? Eu costumo falar que a gente aprendeu muito lá no TTS, né? Que quando alguém fala alguma coisa de você e aquilo ali não tem eco, aquilo bate em você e volta, aquilo ali não te incomoda. Então, se eu falo alguma coisa para você e dá um certo desconforto, procura dentro de você, porque tem um pouco daquilo ali dentro de você e você precisa buscar esse entendimento, né? Existem reatividades vazias, né? A gente reage muito, perde muita energia, aquilo que não faz o menor sentido, né? Por que a gente está disputando com aquilo? Por que a gente está querendo brigar
como uma coisa que não está na minha linha necessária do meu destino, daquilo que eu estou construindo para mim. Porque ataques vão existir sempre. Pessoas que vão tentar lhe influenciar para um lado e para o outro sempre. Mas se você não tiver estabelecido esse seu perfil de identidade, e esse perfil de identidade tem que estar celebrando o lado A e o lado B, é como se o lado A fosse o conjunto de como você se porta diante das regras. E o lado B é seus princípios, seus desejos e seus valores que... Até para questionar as regras. Exato, né? porque é que às vezes você não pode nem demonstrar, né? Porque é errado, porque não deve. Né? Como assim? Você é médica e está fazendo aula de canto. Como assim você é psicoterapeuta e você toca rock? Como assim você... Como? As pessoas elas não entendem também como uma forma de mostrar para elas mesmas a mediocridade de como elas vivem a vida delas. Né? Então, quando ela vê alguém fazendo duas coisas, ela diz assim, pô, por que ele? Se ele pode, eu também posso. Então, tomara que dê errado, para que prove que viu que você vai fazer uma coisa errada. Então, as pessoas torcem contra. Né? O que seria muito mais bonito, de repente, ela vê, poxa, ele está fazendo aquilo me agrada, eu acho bacana. Inspirar. A gente só é validado depois né? que eu vou me inspirar naquela pessoa ali para fazer aquilo que ela faz também. As pessoas conhecidas, quando você começar a mostrar seu lado B, elas vão reagir de uma forma a dizer, eu conheço você. Né? Você vai fazer isso agora? Não. Então, as pessoas mais conhecidas são os maiores obstáculos. Eu ouvi isso assim que eu tive a ideia de começar o podcast, né? Que é um programa novo, uma coisa nova que eu estou tentando para minha vida, um lado B ali já mais escuro ainda. E a primeira coisa que eu ouvi foi, você está preparada para perder amigos? Pois é, né? Você está preparado para perder amigos? Ou para né? perder pessoas que não eram amigos, né? É para que se revele quem é seus amigos. Talvez seja isso, né? E essa pergunta vem porque quando a gente se posiciona, a gente sempre incomoda. as pessoas respeitam o que a gente pensa. A forma que você tem de agradar todo mundo é você ser um merda. Mas eu acho que não é nem só a forma dela não concordar, né? É porque ela sente aquilo ali bater de alguma forma dentro dela, ela não tem arma para lutar contra aquilo dali e ela acaba lutando contra você. E ela inveja. Né? É a arma dela, né? É um processo de inveja. Não como invejinha de... Não, inveja de dizer assim, poxa, ela conseguiu sair daquele muro que está me aprisionando, né? E aí? Mas aí, se ela parar, essa pessoa, e tentar ir no vácuo, ela vai entender que aquele muro não era de pedra, era de imaginação, né? E ela consegue, porque essa vida é uma vida muito curta. E você é testemunha viva disso, né, Jordan? Você tem essa crítica, muita gente que critica e daqui a pouco tá ali no TTS e tá fazendo TTS e vira Durante fã ali. Durante esses 16 anos de prática clínica exata, se colocasse um outro nome para minha profissão, seria o voyeur de ver pagadores de língua, da galera pagando a língua. Porque a galera paga a língua total. Eu nunca vou. Nunca mais eu vou fazer. Porque fulano, porque você, eu fico só parado. Daqui a pouco a própria pessoa... Se dá conta. Se dá conta. Então, é você esperar. Aquilo que você não pode resolver naquele momento, né? Tá resolvido. Né? Isso parece ser uma coisa teórica clichê, mas não. É verdade. Porque hoje, quanto menos você gastar sua energia para aquilo que você não pode resolver, mais vida você vai ter. A sua longevidade de saúde mental está associada à quantidade de energia que você consegue poupar. E isso eu tenho tentado passar para as pessoas que convivem comigo, né? Tenta priorizar os seus problemas. Vamos tratar primeiro o problema nível 5, aquele que você consegue dar conta, né? Esse aqui eu consigo, eu resolvo. Quando você resolve um, você já desmonta. Mas ela quer resolver o impossível. Né? Aquele ali, aí ela fica naquele problema, naquela porque a mãe dela não aceita, a mãe dela não vai mudar. Ela quer a resposta de por que o ex dela fez aquilo com ela. Ela não vai ter essa resposta. E mesmo que ele diga, pode não ser a verdade. Não né? Ela não vai aceitar. Quem é que sabe a verdade? Quem é que sabe a verdade? E existe uma verdade? Pois é. Se perguntar para 10 pessoas quem é a Sandra, as 10 pessoas vão falar algumas coisas parecidas, mas vão falar coisas diferentes. Quais delas estão falando a verdade? Não. Existem duas Sandras. A Sandra que está aí e a Sandra da experiência que as pessoas tiveram com a Sandra. E a experiência que as pessoas tiveram com a Sandra é muito impressão digital da pessoa, de acordo com o modo de ver dela, da vida, com o pai, com a mãe, com a infância, com tudo. Então, todo mundo tem uma Sandra falsa dentro da tua cabeça. E quando vai olhar para você, ela não está olhando para o ser humano Sandra, está olhando para minha experiência e as coisas que Sandra desperta em mim.
E isso você fala muito também quando você fala do trauma, né? Trauma não é o que aconteceu com você. Trauma é como você interpretou aquilo que aconteceu com você, né? E que isso faz toda a diferença, tanto na interpretação como no tratamento do trauma, né? Total. Perfeito. Porque você vai ter duas pessoas que passam pela mesma situação e cada um cria um trauma diferente ali, ou não cria nada, nenhum trauma e passa por aquilo ali, por cima daquilo ali, né? É o processo de análise rápida que o nosso corpo permite, não é? Isso faz parte do nosso sistema cognitivo, né? Que tem como função perceber, focar, buscar uma memória que, assim, relativa àquilo, e aí para eu decidir o que eu vou fazer. Então, o nosso sistema cognitivo faz isso em 1/8 de segundo. Então, não é a gente que vai resolver isso, né? Ele já tem modelos prontos. O grande problema é que esses modelos prontos que ele busca podem estar equivocados. É porque o cérebro, ele tem como concepção de vida dele achar o caminho mais curto, né? O caminho onde ele economiza mais energia para ele chegar naquele ponto. E nem sempre é o caminho correto, né? Às vezes, para você sair do ponto A e para o ponto B, basta você seguir uma linha. E ele nem sempre está buscando a memória relativa correta, e sim uma memória falsa. Uma memória de uma lenda urbana, uma memória de um medo que você nem passou. Uma memória que você... desse trauma que você interpretou de maneira totalmente errada por você não tentar ver tudo. E que às vezes nem aconteceu com você, né? Pode ter sido um sonho, pode ter sido uma memória, um filme, alguma coisa que você viu criança. E aquilo fica dentro de você e cria ali. Realidade, e o cérebro cria essa conexão. Quando, na verdade, o cérebro faria muito melhor se ele desse uma volta maiorzinha, mas dá mais trabalho, né? Dá mais trabalho, a gente precisa... Só que o cérebro tem uma coisa fantástica, a neuroplasticidade. Ele está disposto a fazer isso. Mas ele vai precisar o quê? Que você prove para ele que esse é o melhor caminho. E você vai precisar de disciplina. E disciplina não é algo que a gente decide. Disciplina, você precisa aprender a ter disciplina, né? Disciplina, se disciplina fosse algo por exemplo, a partir de hoje eu vou ter disciplina. Você sabe que isso não é verdade. A partir de hoje eu vou começar uma dieta. A partir de hoje eu vou fazer academia. A partir de hoje eu vou estudar. Não é assim. Disciplina não é uma escolha. Disciplina é um projeto. Seria um treinamento? É um treinamento. Disciplina é um treinamento. Para você ter disciplina, você tem que ter primeiro clareza mental de por que eu estou fazendo aquilo. Do entendimento de por que eu preciso ter aquela disciplina. Senão, teu corpo ele boicota o processo da disciplina. E provar para o teu cérebro que mesmo mudando aquilo que você faz há 30 anos, você vai sobreviver e vai ser melhor para ele, né? Disciplina, então, não é decisão. Né? É uma prática diária. É uma prática diária, né? E que tem as formas, a metodologia, né? E ela passa por limpar o seu HD de entradas incorretas sobre a interpretação da vida, né? Porque a indisciplina, a procrastinação, ela é um fenômeno que seu cérebro está usando para te ajudar, né? Mas te ajudar de quê? De uma coisa que você não está mais exposto àquele risco. Só que seu cérebro não entendeu isso. E ele continua mantendo aquilo ali. Continua mantendo. E eu achei interessante o que vocês trouxeram, né? E Sandra trouxe um cenário muito interessante sobre a pandemia. A pandemia trouxe para todo mundo um encontro com a vulnerabilidade maior, né? Que é a da existência. E aí, nesse momento, é que muita gente pede ajuda, no sentido dessa saúde mental. Por que a gente tem, né, na nossa sociedade, esse modelo de, ao invés de prevenir, né, usar esse ditado, prevenir é melhor do que remediar, a gente vai remediar sempre. Sempre quando está na maior merda. Né? Por quê? Por quê? E falando em pandemia, né, quando a gente passou ali no início da pandemia, Jordan como psicoterapeuta, eu como médica, e a gente viu o desespero das pessoas, né? Jordan teve internado numa UTI lá mais de 10 dias e quase foi, né? E lutou contra a morte ali arduamente. A gente imaginou que as pessoas sofrendo, que aquele instinto de um ajuda o outro, ninguém solta a mão de ninguém, vamos todo mundo colaborar, se eu cuido de mim para cuidar de você. A gente pensou que isso fosse trazer para a população, né, uma questão mais solidária, uma questão mais humanista, onde as pessoas fossem ficar melhores, né? Uhum. E, Jordan, dentro da sua experiência, o que aconteceu de verdade no lado B? O que acontece é que as pessoas tiveram contato com realidades, com a vida como ela era. Elas tinham terapias ocupacionais para distrair a própria vida que ela escolheu.
Então, elas não sabiam direito o parceiro, a parceira que elas escolheram, porque ela tinha que acordar cedo, fazer academia, e ela precisava fazer isso, levar o filho na escola, trabalhar, e almoçar e tal, chegar em casa. Já não... Então, terapias ocupacionais que faziam ela estar distante das escolhas dela. E naquele momento, ela precisou estar cara a cara com as escolhas dela, não é? E aquilo foi chocante, porque ela não sabia mais com quem ela estava, o que é que estava acontecendo, e surgiu muita revolta dentro desse processo. E uma coisa que o ser humano ele não gosta muito de sentir, que é impotência. Quer dizer assim, eu não sei como mudar essa realidade agora. Eu não sei como evitar para pegar a perda de controle. A perda de controle e tudo, então eu vou ficar numa hipervigilância, e na hipervigilância eu vou ficar com o cérebro reativo muito mais forte do que com o cérebro interpretativo. Então as pessoas, quando elas estão na hipervigilância, elas têm uma baixa taxa de aprendizado. Então, durante a pandemia, todo mundo ficou hipervigilante. Na hipervigilância, neocórtex não funciona tão bem, né? E aí elas colocaram para fora todo o lixo embaralhado, né? Que não é culpa delas, é culpa da falta de autoconhecimento que elas não tiveram, né? Do processo educacional que limita o autoconhecimento. Ele quer que você conheça 10.000 vezes a fórmula de Bhaskara, mas não quer que você entenda porque emocionalmente você reage com raiva ou com choro. Então, ninguém para lhe explicar isso. E tem também a teoria dos sobreviventes, né? A gente costuma conversar sobre isso. A gente sobreviveu à pandemia. E isso nos traz uma sensação de somos abençoados, conseguimos. E, ao mesmo tempo, de culpa. Então, você fica em dois polos, né? Então, esse conflito... Principalmente quem perdeu pessoas queridas, né? Traz porque eu não fui, porque eu trocaria o lugar, né? Então, teve muito E a gente, Jordan, que vem ali de 1900 e umas bolinhas, que vem de uma outra concepção, de uma outra criação, né? A gente aprendeu que terapia é coisa de maluco. Psiquiatra é coisa de doente mental, né? Como fazer com essa geração uma mudança de paradigma e que a gente traga para eles a necessidade não de uma terapia do maluco, do doido, do problemático, mas uma terapia do autoconhecimento, da autocrítica, de uma evolução da pessoa. A gente vai precisar de psicoterapeutas que trabalhem de forma diferente, né? Isso, por exemplo, é uma das pautas do TTS. Trabalhar de forma diferente. Porque quando a gente tem aquele conceito básico de que eu vou lá, vou falar para uma pessoa que só vai me escutar, tem muita ideia da psicanálise engessada ainda, até nos filmes, em tudo, as pessoas têm um pré-conceito, uma pré-visão daquilo que é necessário. Então, mais uma vez, a gente volta para o início e vamos falar de educação desde a infância. Isso, e educação psicoterapêutica, né? Porque a psicoterapia, sobretudo, é preventiva. Ela serve de organização, ela serve para ancorar, ela serve para reinterpretar, para ressignificar coisas. Então, ter mais pessoas dentro de um ambiente que essas pessoas elas vão entender a psicoterapia como uma troca onde elas têm feedback, onde elas têm, né, um ponto onde faça sentido. Porque existem muitas práticas psicoterapêuticas que não fazem sentido. E se tudo isso que a gente conversou aqui fez sentido para você de alguma forma, tocou o seu coração de alguma forma, Jordan tem aqui alguma coisa que ele pode trazer para a gente, né, Jordan? Como uma iniciação, né? E uma continuação dessa nossa conversa, né? Eu gosto muito de uma conexão com o processo até religioso dos evangelhos, por exemplo. Tem uma parte que fala assim, né? Nem só pela tua fé, mas sim pelas obras. Então, de repente, a gente assistindo a um podcast como esse, tendo uma informação, a informação vem, a fé vem, quer dizendo assim, pô, eu me conectei, isso faz sentido, eu estou vendo agora, é uma verdade, e a verdade nos liberta, não é? Mas se a gente levantar, abrir a porta e for fazer alguma coisa. Que Deus não abre a porta, né? Não é, você vai ter que levantar, girar a maçaneta sozinho e tem que entrar. Então, nesse processo de entrada, a pergunta vai ser, quais são as obras que você vai fazer agora que isso fez sentido? Então, muitas pessoas elas podem estar se perguntando, aprofundando um pouco mais, o primeiro processo é um processo de busca, né? Por um processo de psicoterapia. Né? Nós temos psicoterapeutas formados dentro da linha TTS. Né? Que... Tem um celular vibrando aí. É o meu. Calma aí, amor. Nossa, captou a vibração do celular. Vem de onde aí? Arrasou. Vambora, vá. Pode botar o
Pô, na live do Guto Galamba hoje tocou o despertador dele. Você começa do início a sua resposta. É melhor você começar. Que é mais fácil de cortar. Tá, vamos. Vamos lá. Fez Silêncio, sentido pra 5 você. segundos, rapidinho. 5, 4. Sim, existe uma questão bem interessante nisso, que é a diferença de fé, boa intenção e obras, né? O conteúdo, quando a gente fala de conteúdos que tocam com a gente e mostram que existe uma via alternativa, a gente gosta, faz sentido, mas é necessário que nesse momento a gente tome uma ação, porque senão a gente esquece. A gente fala, amanhã vai ser melhor, amanhã eu vou fazer, hoje não, e amanhã você vai estar mais medroso, pode ter uma nova pandemia, pode ter uma nova... Um bocado de coisa pode acontecer amanhã. Então, o único momento que você pode resolver isso é hoje, agora. Então, você vai precisar fazer suas obras, né? Nem só de fé, né? Mas sim as obras que você vai fazer, levantar dessa procrastinação, dessa busca. Com certeza, todo mundo que está assistindo a gente aqui se entende como um buscador. Só que a pergunta é, por onde eu busco? Onde que eu busco? Porque, às vezes, a gente bate em várias portas e cada porta ela tem uma condicionante como se fosse assim, deixa um pouco de sua alma aqui, né? Para que... Não. Existem maneiras... por exemplo, a gente tem o TTS, que é uma formação, pós-graduação, em psicoterapia transpessoal sistêmica. Isso significa que você vai ter, independente da sua profissão, independente daquilo que você faz, você não precisa ser da área de saúde, não. Você quer sair de um estado para o outro. Você quer sair de um ponto e ir para um outro, de olhar as coisas fora da caixa, aprender a jogar o jogo dessa situação nova, entender melhor o ser humano que está ao seu redor. Porque um dos grandes diferenciadores assim, de pessoas que vão ter sucesso daqui para frente, sucesso pessoal, sucesso profissional, é como elas conseguem conviver com as pessoas que estão ao seu redor. Então, é movimentar isso, entender melhor como os programas mentais eles entram naquelas pessoas, de onde vem quem eu sou. Aprender a jogar o jogo, de né? onde vem quem as pessoas são, como eu posso fazer isso. E o TTS, que é esse curso de formação, ele tem 18 meses, é um curso profundo, é um curso que vai te tirar desse lugar e te dar uma opção de transição de carreira, de psicoterapia ou de associar aquilo que você faz. A gente tem médicos que continuam aplicando a medicina, a gente tem nutricionistas, a gente tem matemáticos, a gente tem administradores, a gente tem engenheiros que fazem a formação e eles levam todo aquele conteúdo para melhorar o empreendimento deles, o processo de trabalho deles. Você precisa de algo que te dê essa identidade, mas a identidade ela tem um fator muito importante. Você não vai conseguir ter identidade se você não for livre. Uma pessoa presa não consegue expressar sua identidade porque ela está presa a alguma coisa. Então, ela tem que prestar contas à cela dela. E se a sua cela nem mais estiver de ferro na sua frente? Se for uma coisa que você acha que é, né? Um padrão que você já pode ter desmontado, mas você ainda está preso a um condicionamento. Então, a gente tem essa formação ela vai abrir agora em agosto, a turma 14. A gente já tem mais de 12 anos fazendo isso. É um trabalho que envolve ciência. A gente tem um grupo de estudo e pesquisa. A gente tem trabalhos publicados. A gente tem, né, apoio da CNPq dentro do processo. Então, é algo muito robusto para se fazer. E explica para ele, Jordan, o que significaria a terapia transpessoal sistêmica, né? Que fica uma coisa meio... Pronto. Terapia significa é um modo, é uma ferramenta de que você ajuste alguma coisa. Tá? É um modo, é um mecanismo, uma ferramenta de ajuste. Transpessoal significa que esse ajuste não está só na busca das coisas que te aconteceram. Ou seja, não é uma terapia pessoal. Ou seja, o que aconteceu com você, como estão as suas taxas, o que foi que aconteceu que você lembra. Não. Transpessoal é o que acontece ao seu redor que impacta em você. Como o modelo da sua família pode alterar isso? Como os seus antepassados podem alterar nisso? Como quando você estava dentro da barriga da tua mãe, dentro do universo intrauterino, e coisas que ela passou se ligou ao seu sistema nervoso, ou seja, transpessoa, transcende aquilo que você acha que é só você. Isso faz uma diferença muito grande na psicoterapia clássica hoje que a gente tem, de algumas pessoas que ainda insistem em procurar todos os processos só no que a pessoa lembra, no consciente. Isso não traz uma resposta muito boa hoje, já que nós temos várias vias de contato que formam a personalidade. Somos uma pizza imensa, né? E a gente traz partes dos ancestrais de nossos pais, de nossa mãe, da nossa infância,
do multidimensional, da formação. É como se a gente viesse expressar uma personalidade até congênita, de onde vem, de tudo isso, sem entrar em nenhum... A epigenética fala bem sobre isso, né? Sem entrar em nenhum processo que desonre ou desfavoreça qualquer questão de filosofia religiosa, né? A gente faz esse curso para todos. Então, a terapia é essa ferramenta de análise, de entendimento. O transpessoal significa que a gente vai analisar zonas onde os conflitos podem ter aparecido, que não só é a sua zona consciente. E o sistêmico é porque tem um sistema para que você consiga alcançar isso. Ou seja, não é tudo solto. Não é entregar para a energia do universo. Não é dizer, se for para ter seu, vai chegar. Para com isso. Se for para ser seu, tu tem que criar um plano, uma estratégia, raciocinar, ir atrás e executar. Tá? Então, sobretudo, o TTS ele ensina você a ver as situações que acontecem com você com mais lógica. E com base nessa lógica, você tem um raciocínio mais qualificado. Com base nesse raciocínio qualificado, você consegue esboçar uma estratégia. Com base nessa estratégia, você tem clareza mental para fazer o enfrentamento, para tomar a decisão que você precisa. Então, as pessoas precisam tomar decisões. Só que, sem uma lógica, um raciocínio, uma estratégia, as decisões tendem a ser fracassadas. Se você não joga o jogo também do seu cérebro. Porque é o seu amigo e inimigo. Porque o cérebro ele vai tentar manter você como você está. E também, né, Jordan, quando muita gente, assim, não faz um processo terapêutico, mas vai ali e faz uma constelação familiar, ou vai numa cartomante, ou vai em alguma vidente, e aí você escuta e descobre algumas coisas. Tudo. Só que você não tem ninguém que faça uma união disso tudo a para linha você de costura, né? Exatamente. Às vezes você vai pegando coisas que são soltas, mas ninguém para observar e juntar tudo isso. E ali dentro do TTS a gente vê bem isso, né? Quando a gente faz a constelação e que a gente entende ali o sistema que a gente vem, como que a gente vai fazer para mudar o sistema ou para entender e passar a usar o sistema a seu favor, né? Perfeito. Agora em abril também a gente vai ter a Vivência Catarse, que é uma vivência de choque, né? Onde você vai... para quem tem mais pressa, né? São 3 dias ali de imersão num hotel, onde a gente vai aplicar esses recursos mais avançados, esses recursos de reprogramação mais avançada, mas tudo com o pé no chão. Não é aquele oba-oba de... muitas vezes eu falo assim, tem gente que vai fazer imersão, aí sai todo mundo feliz, alegre, fica pulando, se abraçando. Não, ali é uma fisiologia do bem-estar. Quando você fica imerso num lugar onde é muito positivo, onde está fazendo aquelas coisas, seu corpo, sua fisiologia muda. Mas 2 dias depois, quando você volta para o seu ecossistema, volta tudo ao normal. Então, lá no Catarse, a gente leva você para situações que são meio fundo do poço, né? E a gente tira você no processo. Então, é uma viagem a seus bastidores. Então, é muito interessante aqui. Tá? Deve ter algum link aqui onde as pessoas vão clicar e elas vão poder se informar mais sobre esse processo, inclusive começar uma psicoterapia imediatamente, seja online, seja presencial, para todo o Brasil. E também falando para os ouvintes, né, os telespectadores do Rio de Janeiro, que esse ano tem aqui coisa. A gente vai trazer aqui... Vai ter coisinha por aí, não vai? Vai ter coisa aqui do Rio de Janeiro, né? Provavelmente a gente vai trazer um Ctrl-Z, um terapeuta responde, são vários produtos. Alerta spoiler, né? Spoiler, vem aí, Jordan Campos. Vai acontecer. Vai acontecer, fica ligado, né? Não pode desligar, né? Aperta o sininho, como é que é? Aperta o sininho, notificação. Segue a rede social, fica ligado, né? E vamos juntos. É isso aí. Então foi um prazer enorme ter aqui comigo Jordan Campos e Clarissa Noronha. Foi assim muito prazeroso mesmo, foi um papo fantástico para mim, engrandecedor, e eu espero que vocês tenham sentido toda essa vibração aqui e não pare por aí. Vamos buscar autoconhecimento é vida. Obrigada.